meus caros, o pior aconteceu. O pior para Marcelfi, que tinha garantido que ele é que mandava. Aliás, ele é que manda em tudo, não é? Nós já tivemos eleições antecipadas porque ele é que mandou. Fez uma chantagem ao país e o país marimbou-se para ele. E como ele tinha dito que tinha que haver eleições antecipadas, se não passasse o orçamento, as eleições antecipadas, um capricho de Marcelo, tiveram que se realizar. E aqui chegados, agora com o escândalo dos votos dos imigrantes que foram todos para o lixo, ou quase todos, 150 mil, ninguém esperava que o Tribunal Constitucional obrigasse à repetição das eleições. Mas a verdade é que também não havia grandes hipóteses, eu não sei porque é que Marcelo, nitidamente a perder faculdades, mas a perder faculdades a um ritmo avassalador, porque é que ele não percebeu que não havia outro remédio? Ou ele pensará que alguém pode violar a lei e ficar impune? Bem, em Portugal muita gente realmente pensa isso e até tem razão para o pensar. Bom, mas este é um caso mediático a nível nacional e, portanto, não podiam ir 150 mil votos para o lixo. Bem, sei que há 2 anos foram também uma data deles, mas 150 mil, 80% era demais. E então o Tribunal Constitucional teve vergonha na cara, fez o seu papel e agora os europeus, se quiserem, os nossos imigrantes voltam a repetir as eleições, andam mais não sei quantos quilómetros para trás e para a frente, e sabendo de antemão que não adianta grande coisa, porque a maioria absoluta já está entregue. Mas enfim, podem estes 2 deputados fazer alguma diferença, por exemplo, se em vez de ir um para o PS e outro para o PSD, forem ambos para o Chega, por exemplo. Bem, mas é claro que não havia outra solução. E nem se percebe como é que alguém pode imaginar que pode contaminar os votos todos, os válidos e os inválidos, e depois ficar tudo por isso mesmo. Claro que não podia ser. E neste caso o Tribunal Constitucional trabalhou bem. O segundo assunto é sobre Costa, o Dom Costa, o rei absoluto, absolutista português, que falou hoje com todos os partidos, mesmo com os partidinhos. Olha, e até mesmo com os partidinhos, mas não falou com o Chega. A terceira força política não merece que Dom Costa, o rei absolutista, fale com ele. Mas, entretanto, perdeu tempo a falar com uma coisa chamada LIVRE e outra chamada PAN. Espera lá, não, já não é PAN agora, é PANinho. É o PANinho, um pano pequenino. Um abraço ao meu colega PANinho. Porque PANinho é um pano pequenino, tão pequenino que só tem uma deputada. Ela conseguiu acabar com o tacho de toda a gente e ela ficou sozinha a usufruir. O LIVRE, não é? Agora é o livrinho, é um livro pequenino, também lá andam a falar e tal, a falar. E quem os ouvir falar pensa que eles até têm para aí uns 15 a 20 deputados ou 30, mas não, tem um bocadinho menos. Tem 15 menos 14. Judas, pronto, João Coutinho Figueiredo está todo satisfeito porque Costa passa-lhe cartão, ele fica todo inchado, ele pensa que isso é bom, não aprendeu nada nem com o BE, nem com o PCP, ele não aprende, então anda todo contente, o Costa fala comigo, eu sou uma pessoa muito importante, não fala com o outro, com o André, mas fala comigo, o próximo defunto político. Catarina, com uma cara tão triste e apagada como eu nunca vi, se calhar pensava que ia aumentar o número de deputados, sei lá. Ela vive num mundo tão à parte, tão fantasmagórico, que era capaz de pensar, ou estar convencida, que não ia perder deputados nenhuns. O Jerónimo, que ultrapassou o BE em número de deputados, tem 6 contra 5, com aquela cara do costume e tal, à espera de perder ainda mais 2 ou 3 nas próximas eleições, mas até chegar a 1 e a 0, ainda temos aí uns bons 10 anos pela frente. Entretanto, correu mal a todos porque a tomada de posse já não vai ser no tal dia 23, parece que as eleições serão a 27, ou coisa que o valha, portanto a tomada de posse dos deputados no Parlamento nunca se fará antes de meados de março, ao contrário do que garantiu perentoriamente Marcelo, não, não e não, o grande estadista. Por fim, uma palavra sobre o assunto mais importante do momento, que devia ser a notícia única, mas infelizmente há tantas outras que a coisa fica diluída e isso não dá dinheiro a ninguém. Já percebemos que o que dá dinheiro à comunicação social é as notícias únicas. Uma notícia que corre aí 3, 4 dias. Olha, esta aqui do Benfica, dos Saxões, era uma boa, era capaz de dar uma notícia, mas com tanto azar que tivemos notícias mais interessantes, como por exemplo a notícia da Ucrânia e da Rússia, que ao contrário do que toda a gente desejava, quer dizer, toda a gente dentro da comunicação social,
bem entendido. Já estava tudo na Ucrânia a assistir ao primeiro tiro e, infelizmente, para todas as televisões, para todos os média, não houve tiro nenhum. E ao contrário do que estava praticamente garantido pelos 4 televisões e 500 comentadeiros, a Rússia, para além de não atacar, ainda por cima recuou. Ou seja, que é grande chatice. Tenham as coisas todas montadinhas para darem cobertura 24 sobre 24, como acontece em todas as notícias únicas que agora se prezem, mas com tanto azar que alguns repórteres nem vão conseguir aquecer a cama, porque chegaram hoje e vão-se embora amanhã. Mau e péssimo negócio para toda a comunicação social e uma grande notícia para a Europa e também para a Rússia. Só mesmo um comentadeiro alucinado poderia imaginar que a Rússia ia atacar a Ucrânia depois de todo este escândalo. Mas olhem que comentadeiros alucinados, pelos vistos, não faltaram, porque todas as televisões têm pelo menos 3. E os nossos repórteres, coitados, à espera que o povo estivesse em pânico, a tremer, eles a tentarem meter medo ao povo ucraniano, como meteram ao povo português com aquela tal doença, mas é que o povo ucraniano normalmente estava ali a fazer a sua vida, ir ao supermercado, ir para o trabalho, ir para casa, ir a um café, a não ligar importância nenhuma a todo este pânico fabricado e injetado pela comunicação social, que por mais que tenha arranjado idosas como metralhadoras a fingir e deitadas no chão, em pose de guerra, não conseguiram levar a sua avante. E portanto, olha, nem o povo está minimamente assustado, o ucraniano, nem o próprio presidente, que ontem enviou uma mensagem em vídeo, no dia de São Valentim, a dar um beijo à mulher. Vejam lá o pânico que nós conseguimos criar no povo ucraniano, meus caros. Com certeza que ficaram muito mais assustados ao ver tantas televisões portuguesas em Kiev do que com medo do Putin, coitado do Putin. Bem, mas este desanuviamento já teve consequências e todas positivas. As bolsas dispararam e o preço do petróleo baixou. $3 só em poucas horas. Portanto, meus caros, televisões, jornais e média, olhem, têm que ter paciência. Têm que arranjar uma outra notícia. Olha, voltamos agora atrás à notícia do Benfica, que também não pode ser única, porque até infelizmente nesse campo do futebol temos uma notícia importante e pior do que essa, que foi o facto do Sporting não ter feito um grande resultado com o Manchester City, pois não? Bom, mas acabando agora com a Ucrânia, amanhã ainda tem o Benfica e o Saco Azul, e tem o Sporting e o 5-0, e o ordenado penhorado Vítor Bahia, que é para ninguém se ficar a rir. E olhem, tenham confiança no futuro, que amanhã ou depois há de aparecer uma outra notícia que nos vai fazer esquecer completamente todas estas notícias únicas e mais importantes do mundo que se passaram há menos de 24 horas e nós já não nos lembramos de nenhuma.